Para você que estava acompanhando o debate esportivo, continue comigo porque começa agora o NTV News. Carreta carregada com ácido tomba na BR-365 e mais. Justiça determina restabelecimento urgente do abastecimento de água em João Pinheiro. Moradores deixam casa após deslizamento avançar no bairro Santa Terezinha. Prefeitura de João Pinheiro declara situação de emergência devido ao período de chuvas. Em Patos de Minas, Corpo de Bombeiros faz alerta para famílias ribeirinhas. Cuidados com raios. Matheus Simões, vice-governador de Minas Gerais, volta atrás e resolve rebater Lúcio Falcão e Luiz Eduardo Falcão. Eu sou Matheus Borges e o NTV News começa agora. Uma boa noite para você. Nós abrimos esta edição te mostrando que foram aplicadas neste domingo as provas objetiva e também de redação do concurso público da Polícia Penal de Minas Gerais. Ao todo, 146.321 candidatos inscritos disputam 1.178 vagas para homens e mulheres. Desse total, 907 vagas são destinadas aos homens, incluindo 91 para pessoas com deficiência e 271 vagas para mulheres, sendo 27 reservadas à PCD. As provas ocorreram em escolas estaduais e instituições de ensino superior em diversas regiões do estado. Em Patos de Minas, foram 2.913 candidatos inscritos. E olha só, nesta segunda-feira, uma carreta tombou na BR-365 próximo a Guimarães, após o condutor ser obrigado a sair da pista para evitar uma colisão que seria causada por uma ultrapassagem indevida realizada por outro veículo. Segundo o motorista, a manobra brusca fez com que o semi-reboque tombasse às margens da rodovia. Com o tombamento, houve vazamento de parte da carga que era de ácido, que seria transportado pelo veículo. Apesar do susto e dos riscos envolvendo o material transportado, não houve registro de vítimas. Rápido intervalo e na volta, Justiça determina restabelecimento urgente de abastecimento de água em João Pinheiro. E ainda hoje, moradores deixam casas após deslizamento avançar no bairro Santa Terezinha, em Patos de Minas. De volta com o News, e a Polícia Civil de Patos de Minas concluiu 4 inquéritos. Débora Xavier chega a partir de agora com as notícias, os detalhes desta notícia. Boa noite, Débora. Boa noite para você, Matheus Borges. Boa noite a todos os telespectadores. É isso mesmo, a Polícia Civil concluiu nesta segunda-feira os inquéritos que apuraram 3 tentativas de homicídio e 1 homicídio consumado ocorridos em Patos de Minas em 2025. Com todos os suspeitos já identificados. Os casos envolvem ataques motivados por ciúme, falsa rivalidade e suspeita de furto, além de um atropelamento fatal na Avenida JK. Entre os crimes, houve um atentado a tiros contra 5 pessoas, deixando um adolescente ferido, e agressões com arma branca e de fogo com vítimas sobreviventes. No homicídio consumado, o suspeito foi preso e também responde por adulteração de veículo e falsificação de documento. Volto com você, Matheus Borges. Muito obrigado, Débora, pelas informações. E agora a gente muda de assunto, porque em decisão, a Justiça de Primeira Instância da comarca de João Pinheiro determinou que a Companhia de Saneamento Básico de Minas Gerais, ou Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, restabelecesse em até 24 horas o fornecimento de água potável no município após 4 dias de interrupção total do serviço.
A decisão é resultado de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público de Minas Gerais, que denunciou a persistência da falha no abastecimento de água, um problema crônico desde 2020. A empresa foi multada em R$ 1.000 por dia de descumprimento, com limite inicial de R$ 100 mil. Além disso, foi determinada a disponibilização de caminhões-pipa para atender a hospitais, escolas, entre outros serviços essenciais, enquanto o problema não for solucionado. A Copasa também deverá comunicar à população sobre o cronograma de restabelecimento do serviço. A decisão judicial destaca que a falta de água representa uma violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade humana, afetando diretamente a população de João Pinheiro, que tem recorrido à água da chuva para atividades básicas. A situação coloca em risco a saúde pública, principalmente pela interrupção dos serviços de hemodiálise e a suspensão das aulas nas escolas municipais. A empresa terá até 60 dias para apresentar um cronograma detalhado de obras que solucionem de maneira definitiva o problema de abastecimento. A medida visa evitar com que a Copasa continue a transferir responsabilidade pelas falhas do serviço à população. Ainda em João Pinheiro, a prefeitura do município declarou oficialmente situação de emergência na manhã de sábado, em resposta ao agravamento das condições climáticas e ao histórico de chuvas intensas que atingiram o município. O acumulado de precipitação aliado aos danos já registrados, como alagamentos e deslizamentos de terra, motivou a ação que visa acelerar o atendimento às vítimas e a recuperação das infraestruturas afetadas. Isso para enfrentar o cenário, foi formada, então, uma força-tarefa composta pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e equipes da Prefeitura, com o objetivo de coordenar os esforços de socorro e prevenção durante o período de chuvas. Rápido intervalo e na volta você vai ver que o Corpo de Bombeiros faz alerta para famílias ribeirinhas e emite alerta para a população devido aos riscos de chuvas fortes. Deslizamento em Patos de Minas. Atenção redobrada para o risco às margens do rio Paranaíba, na Rua Vitória da Conquista, no bairro Santa Terezinha. Na manhã dessa segunda-feira, uma moradora deixou a própria casa por medo de que a situação se agrave e coloque em risco a estrutura do imóvel. Segundo relatos, outra família já havia se mudado na semana passada, também por precaução diante do avanço do desmoronamento. Minha mãe já tem um lugar para morar, né? Nós já brigamos ela, já não tem como ficar nessa situação, não. A preocupação dos moradores só aumentam. Piorou e está prejudicando os moradores. Mas da forma que as coisas aconteceu, ninguém deu assistência de proteger, de prevenir, para que isso não chegasse dessa forma um dia. O deslizamento engoliu o passeio, juntamente com tudo o que havia sobre ele, e já avançou até a rua. Diante do risco de novos desmoronamentos e após a orientação da Defesa Civil, moradores começaram a deixar as próprias casas e procurar abrigos com familiares. Situação preocupante, né? E o Corpo de Bombeiros acompanha todos os dias as réguas que medem o nível das águas do rio Paranaíba. Porém, mesmo com o acompanhamento diário, é necessário que os moradores das áreas que podem ser afetadas estejam atentos, pois a ação da água pode ser rápida. Nos últimos dias, a população ribeirinha de Patos de Minas tem expressado muita preocupação com relação ao nível das águas do rio Paranaíba, que tem subido de forma alarmante. Aqui ao meu lado está o Tenente Faula do Corpo de Bombeiros daqui de Patos de Minas e vai passar mais detalhes sobre o trabalho que tem sido realizado naquela região. Tenente, nós temos recebido aí diversas mensagens de pessoas que moram naquela região, famílias que moram naquela região e que estão preocupadas, né? Como é que está sendo o trabalho do Corpo de Bombeiros para controlar, né, o quanto essa água está subindo por dia e com relação a essas famílias também?
O trabalho do Corpo de Bombeiros, ele iniciou-se no ano passado, já em preparação ao período chuvoso. Desde essa época, a gente começa a fazer as medições do rio e acompanhando diariamente, justamente para quando chegar ao nível que ele se encontra hoje, em torno aí de 8 metros e 37 centímetros, a gente já ter todo um trabalho traçado, ou seja, então, um trabalho, claro, importante dizer, em conjunto com a Prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Transportes, de conscientização daquelas pessoas, moradores ribeirinhos, para quando chegar, né, nessa margem, né, de 8,37, está próximo de quando o rio extravasa. Então, os moradores eles têm que ter essa preocupação e ter a consciência de deixar os seus imóveis quando está chegando próximo dessa cota, para evitar aí, não esperar o rio chegar em suas residências para extravasar, para sair. E nós tivemos aí alguns dias em sequência, onde teve muita chuva, né? Principalmente na semana passada, até por volta ali de sábado. E essas chuvas em sequência fizeram com que esse nível subisse bastante. Mas daqui pra frente, quais são as previsões para os próximos dias? Esse nível deve subir mais ou ele vai se manter estável agora? Olha, nós tivemos na semana passada, né, uma atuação da zona de convergência do Atlântico Sul. Ou seja, foi um período em que teve chuvas constantes, então o nível do rio veio subindo gradativamente. Hoje a gente percebe um tempo um pouco mais estável, mas o nível ainda não baixou. Então a população ela deve permanecer atenta a esse nível do rio, para no caso de se continuar elevando, tomar essas medidas preventivas. E caso algumas dessas famílias queiram entrar em contato com o Corpo de Bombeiros ou precise da ajuda de vocês de alguma forma, por onde eles podem estar entrando em contato? Tá, eles podem entrar em contato pelo 193, que é o contato do Corpo de Bombeiros para qualquer situação de emergências. Vamos então agora a uma rápida atualização do Corpo de Bombeiros sobre a metragem do Rio Paranaíba hoje. Por exemplo, ontem no domingo a última medição foi de 8 metros e 38 centímetros acima. Nesta manhã, hoje, foi dada como 8,37, ou seja, uma redução de 1 centímetro. Já a última medição desta segunda-feira, que aconteceu às 5 horas da tarde, 42 minutos, o Corpo de Bombeiros informou que o Rio Paranaíba está 8,26 acima. Ou seja, se compararmos o 8,37 de ontem para o 8,26 de hoje, o Rio Paranaíba teve uma redução de 11 centímetros. E olha, o INMET publicou aviso válido até às 11 horas e 59 minutos de hoje, de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros dia, ventos intensos que podem variar de 40 a 60 quilômetros, além de baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Então, de olho na previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. A Liquida Óculos 2026 da New Color já começou. Pontos de 20% a 50%. De acordo com o clima-tempo, a temperatura vai variar de sol com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado. À noite será com muitas nuvens e 62% de umidade. Nesta terça-feira, em Patos de Minas, a mínima será de 18 graus e máxima de 26. Em Lagoa Grande, de 21 a 29. Amanhã em Tiros, variação entre 18 e 26 graus. Em João Pinheiro, a máxima prevista é de 29 graus. Em Monte Carmelo, de 18 a 27 graus. Em Presidente Olegário, a mínima será de 18 e a máxima de 27 graus. Nesta nossa primeira edição, agora são 7 horas e 24 minutos. A seguir, raio atinge caminhada de Nicolas Ferreira em Brasília e 89 pessoas precisam ser socorridas. Mais detalhes depois do intervalo. Um raio atingiu membros da caminhada do deputado Nicolas Ferreira em Brasília. 89 pessoas precisaram ser socorridas.
A ocorrência de fortes tempestades, como registros de raios em Brasília, neste domingo, acendiu alerta também para Patos de Minas, onde o período chuvoso eleva o risco de enchentes, desmoronamentos de barrancos, exigindo, claro, atenção redobrada da população e também das autoridades. Aqui comigo no estúdio, o instrutor de Segurança e Saúde, Instrutor Moura. Instrutor, boa noite para o senhor, seja bem-vindo ao NTV News. Boa noite, Matheus, boa noite a toda a população patense. Tivemos esse cenário, que veio ocasionar dezenas de vítimas, no qual deixou de atentar aos princípios básicos da saúde e segurança com intempéries. Tinha sinais nítidos de períodos chuvosos, e um dos princípios que a gente alerta bastante a sociedade é que em tempos chuvosos não fique em área aberta e evite o máximo possível árvores como meios de esconder dessa chuva. Instrutor, após os registros de raios lá em Brasília, quais os cuidados, além destes que o senhor trouxe, a população ela tem que adotar, principalmente nesse ponto agora, quanto a descargas elétricas? Isso. Hoje a gente tem um meio muito eficiente de informatização, Além de aplicativos, a gente tem aí a Defesa Civil com o seu meio de alerta via SMS, que é um cadastro bem simples a ser feito, que é somente enviar o CEP para o número 40199, e onde estiver incidência de desbarrancamento, de encostas, grande incidência de raio ou qualquer tipo de catástrofe natural, vai ser informada ali de forma que a pessoa esteja alerta para antecipar ali possíveis danos improváveis. Instrutor Moura, inclusive eu fiz o registro nesse número 40199, e a Defesa Civil ela emite um alerta, uma mensagem curta aqui que faz toda a diferença para que a gente possa se organizar enviando ali o CEP onde nós estivermos para podermos receber essas notificações. A gente tem o 40199 como um serviço seguro, mas também temos aí aplicativos de telefone onde indicam que vai chover, que apresenta várias possibilidades. Instrutor, até que ponto a gente pode confiar nesses aplicativos que vão nos trazer a segurança que tanto precisamos, principalmente quando a gente fala de chuvas em um momento crítico que o nosso município vive? É primordial a gente entender que são meios de comunicação, que pode ser falho ao longo de intempéries, pode ser que a internet ali não funcione ou outro meio de comunicação ali não seja funcional. É extremamente importante a gente trabalhar sempre com a prevenção, atuar de forma que, se existe um risco iminente, a gente evitar o máximo possível. Se tem ali algum risco agregado a algum tipo de atividade, ou seja, de forma privativa, a gente evitar ficar exposto diretamente no risco. Até mesmo porque, como tem muita incidência de chuva, tem outros danos à saúde que pode ser agregado. Como a gente está falando em uma área urbanizada, tem ali um risco muito grande ali de doenças ser trazidas por esses alagamentos, por essas enxurradas. Instrutor, se a gente for há algum tempo, a gente viajar um pouco nas histórias, a gente tem aquela lembrança da mãe falar: não coloque nada na tomada porque está chovendo, ou tire tudo da tomada para evitar que aquele eletrodoméstico queime. E aí vamos de encontro que o raio também poderia ser um chamativo ali, pois vou carregar o telefone enquanto chove. De que fato isso é verdade? De que fato isso pode ser considerado um mito? Até certo ponto, a questão da prevenção doméstica ela é importante, porém precisamos compreender melhor como que funciona essa descarga elétrica. A descarga atmosférica ela sempre vai buscar um ponto mais elevado, e caso venha atingir essa fiação elétrica e tiver uma sobrecarga na distribuição elétrica, pode entrar para essa residência. Caso não tenha os meios de segurança instalados nessa residência, essa sobrecarga pode chegar nos seus eletrodomésticos, vindo trazer ali um risco de danos, incêndio e outros danos ali agregado a essa sobrecarga. Instrutor, essa sobrecarga pode levar a vítima ali que está com... Vou citar o telefone, que sempre está ali na palma da mão, carregando essa descarga, se ali chegar, pode levar a pessoa a óbito?
É um fato improvável, mas sim, existe o risco. E uma das coisas que nós devemos agregar bastante é como tratar o pós-acidente já, né? Se tem ali um acidente com descarga atmosférica, ou uma sobrecarga, um choque elétrico ali diretamente dito, a gente tem que agir de forma que não vá agravar mais a questão da saúde e segurança daquelas pessoas envolvidas. Até mesmo porque se a vítima estiver sendo eletrocutada e eu ir lá e tentar socorrer ela sem antes atentar à minha própria segurança, eu posso me tornar uma vítima naquele cenário. Logo, a partir do momento que tem ali um acidente agregado, como aconteceu lá em Brasília, com múltiplas vítimas, a gente tem que instaurar um protocolo de primeiros socorros adequado para aquela quantidade de pessoas ali. Instrutor, quando a gente vem para Patos de Minas e a gente encontra essa situação de possível enchente, por mais que nós trouxemos aqui que há uma redução, ontem o Rio Paranaíba no fechamento do dia, no domingo foi de 8,38 acima, na manhã hoje foi 8,37, recuo de 1, e aí nesse fechamento de hoje, às 5h42 da tarde, de 8h26, 11, ainda assim, é um cenário de preocupação. Em 5 anos, nós tivemos 2 enchentes e elementos naturais podem, quem sabe, provocar uma terceira enchente em Patos de Minas. Diante desse cenário de incertezas, nós tivemos, por exemplo, deslizamento de um barranco no bairro Santa Terezinha, entre outros pontos que acabaram trazendo preocupação para a nossa população. Mas em específico, para a gente poder ir por partes, quando a gente vê esse caso do deslizamento ali próximo ao Rio Paranaíba, como que a gente pode lidar de forma preventiva, se é que é possível? Sim, além das decisões, né, da Defesa Civil ter intervido já, é extremamente importante que mesmo que tenha essa redução na altura do rio, é extremamente importante compreender que o tempo oscila. Pode ser que daqui 1 hora tenha uma cabeça d'água ou tromba d'água, como é dito, que venha enxurrada de outra cidade, como o Rio. Ele vem passando diversas cidades até chegar aqui em Patos de Minas e passando, pode ter a tromba d'água e trazer danos que às vezes pode ser irreversível para a sociedade, chegando a atingir até mesmo essa civilização ribeirinha que está ali próxima ao rio. E aí a gente tem em Patos de Minas pontos de alagamentos que eu faço questão aqui de destacar, instrutor, que o Corpo de Bombeiros tem atuado de forma preventiva. Sempre que começa a chover, eles já se posicionam em pontos estratégicos aqui em Patos de Minas, como na Ana de Oliveira, ali próximo ao shopping, também na Avenida JK. Mas para aquele condutor que às vezes está de carro, está de moto, fala, não, dá para eu passar, e de repente ele não consegue. O primeiro passo é abandonar o veículo? Não. Primeiro a gente tem que entender melhor esse cenário para que a gente tenha ali uma tomada de decisão. Como Patos tem ali uma rede pluvial, pode ser que tenha pontos de alagamento que a própria enxurrada pode derrubar um próprio motoqueiro ali que está conduzindo a sua motocicleta, ou às vezes a pessoa está em alta velocidade, tem o risco ali de aquaplanar. Ainda vem as questões das condições de segurança desse veículo, se esse veículo está com a manutenção do seu sistema de freio em dia. Todos esses itens são primordiais para poder compreender melhor como que vai ser tratado esse tipo de fator que agregou a fatalidade do acidente ou do incidente. Fato é que Patos de Minas está em situação de alerta e depende de cada um de nós. Aqui nós prestando esse serviço para você, juntamente com o instrutor Moura, para que a gente possa, claro, cuidar e compartilhar as boas informações. Instrutor, eu quero pedir licença ao senhor e pedir para que fique à vontade para dar dicas para a população nesse momento de extrema alerta, nesse momento de extrema tensão. Para a sociedade patense é extremamente importante eles frisar de que o ocorrido pode vir inevitavelmente. A diferença do acidente e do incidente é que o acidente é um fato inesperado. Já um incidente a gente pode evitá-lo. É extremamente importante que a gente coloque tudo o que é segurança em dia dentro da nossa residência, no nosso veículo, não ter excesso de confianças nas nossas rodovias, que está tendo muito acidente, a gente entender melhor que a vida é o principal referente ao nosso viver. A gente tem que colocar tudo
tudo que é segurança em prática para que a gente não se torne mais um número, mais uma estatística aí no dia a dia. Instrutor, muito obrigado. E o NTV News, a NTV está sempre de portas abertas para o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Rápido intervalo e na volta, Matheus Simões, vice-governador de Minas Gerais, volta atrás e resolve rebater Lúcio Falcão e Luiz Eduardo Falcão, prefeito e presidente da Associação Mineira de Municípios. Eu volto já. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira que vai reduzir em 5,2% o preço da gasolina A, vendida às distribuidoras. O novo preço da gasolina A passa a valer a partir de amanhã, dia 27, terça-feira. Esse tipo de combustível é puro que sai das refinarias e é misturado ao etanol pelas distribuidoras para que possa ser vendido ao consumidor final nos postos. Com a redução, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 2,57 por litro, uma redução de 14 centavos. No comunicado que anunciou a mudança de valores, a empresa informa que desde dezembro de 2022, a queda no preço da gasolina chega a 50 centavos, um recuo de 26,9%, já considerando a inflação do período. A última mudança no preço do combustível havia sido em 21 de outubro do ano passado, quando ficou 4,9% mais barata. Foi apresentado o novo modelo do ano letivo estadual para 2026. Pela primeira vez, o calendário escolar da rede estadual foi construído de forma integrada aos municípios. O calendário escolar de 2026 já está disponível e traz mudanças importantes para a educação em Minas Gerais. O documento foi elaborado pela Secretaria de Estado de Educação em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Pela primeira vez, as agendas da rede estadual e das redes municipais foram integradas. A medida permite alinhar datas, organizar melhor o transporte escolar, reduzir custos e otimizar rotas, além de fortalecer o planejamento pedagógico. Só temos aqui Patos de Minas, o nosso município, que não vai começar junto com o Estado. Nós teremos início agora dia 2 e 3 com planejamento com os professores e dia 4 já o início do ano letivo para os alunos, na quarta-feira. E o município não, eles vão começar dia 9. Outro destaque é a definição unificada do início e do fim dos trimestres, que passam a servir como referência para toda a rede estadual. Apesar disso, as datas e orientações também poderão ser adotadas pelos municípios, respeitando as realidades locais. A expectativa é que o novo modelo traga mais eficiência administrativa e facilite a vida dos alunos, pais e profissionais da educação. O calendário completo pode ser consultado no site da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. As matrículas para as vagas remanescentes na rede estadual de Minas Gerais via SUSEM, para quem perdeu os prazos regulares ou busca transferência para 2026, ocorrem de 27 de janeiro a 6 de fevereiro. É importante estar atento às datas. Uma polêmica envolvendo a deputada estadual Lúcio Falcão, do Podemos, e o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, PSD, ganhou um novo capítulo. Ao voltar na palavra, Matheus Simões resolveu rebater a deputada Lúcio Falcão e também o prefeito de Patos de Minas e presidente da Associação Mineira de Municípios, Luiz Eduardo Falcão. O Falcão vem defendendo isso, a voz dos prefeitos. O vice-governador, de uma forma muito debochada, fez um vídeo falando que se o prefeito não quiser aliança com o governo do estado de Minas Gerais, ele pede para cortar o convênio. E assim ele fez com o convênio de Patos de Minas com a Polícia Civil. O Falcão fez um vídeo a uma resposta ao vice-governador Matheus Simões. Segundo ela, a repercussão do vídeo ocorreu em tom de ameaça, com o vice-governador exigindo um pedido de desculpas de Falcão pelas críticas recebidas. A deputada também detalhou o constrangimento vivido diante da situação.
E ele fala a seguinte frase, que ele não aceitava o prefeito Falcão mencionar o nome dele, porque ele não havia mencionado o nome do prefeito Falcão. E que exigia que, até o fim da noite, o prefeito Falcão ligasse para ele. E ele falou, ligue para o seu marido e peça para ele me ligar até o final da noite, me pedindo desculpas, porque se isso não acontecer, eu vou mandar todos os porteiros das instituições do estado de Minas Gerais não atender você e nem o seu marido. A deputada protocolou na Assembleia Legislativa de Minas Gerais uma queixa por perseguição institucional contra o vice-governador Matheus Simões. O vice-governador Matheus Simões se manifestou por meio de nota enviada por sua assessoria. Ele negou as acusações e afirmou que tanto a deputada quanto o presidente da Associação Mineira dos Municípios, Luiz Eduardo Falcão, estariam tentando ganhar visibilidade política com o episódio. Na nota, o vice-governador criticou o que classificou como instrumentalização política de uma pauta sensível. Segundo ele, as acusações representariam uma tentativa de construir uma narrativa de vitimização que não corresponderia aos fatos. Abre aspas. A política pode muito, mas não pode tudo. Não pode tudo. E isso vale, né, vice-governador? Nesta segunda-feira, 26 de janeiro, Roda Viva exibe a entrevista com a neurocientista Lisa Mosconi. Segunda no Roda Viva. Still today, menopause remains one of the most under-researched, under-diagnosed, and under-treated and underfunded fields of medicine. A neurocientista Lisa Mosconi, autora do best-seller O Cérebro e a Menopausa. The reason for that is that a lot of great research has been done on men, and men don't go through menopause. Segunda, 10 da noite. Roda Viva. 10 horas da noite aqui na tela da NTV, desde já desejando todo sucesso à Vera Magalhães, que a partir do próximo mês estará com novos desafios. Muito obrigado pela companhia, boa noite, fique com Deus.